Hoje no Piripilando Fofoca vamos contar o mistério do filme cancelado de Branca de Neve. Branca de Neve 2. Nós já contamos sobre o filme perdido da Tinkerbell e também da série cancelada das princesas, que só teve 2 episódios. Chegou a vez de Branca de Neve. Eu adoro esses vídeos que a gente fofoca. É sempre uma fofoca bem cascuda sobre os bastidores dos filmes e o porquê deles serem cancelados. Sabem de um segredo? Não irão contar? Em 1938 foi cancelado um curta-metragem que seria a primeira continuação de Branca de Neve. Seria uma Silly Symphony chamada O Retorno de Branca de Neve, onde mostraria que a Branca de Neve faz uma visita anual na casa dos anões. Eles planejariam uma surpresa para ela construindo uma cama. Isso era uma cena deletada do próprio filme da Branca de Neve. Tanto a cena que eles constroem a cama, quanto eles cantam uma canção enquanto tomam uma sopinha de Branca de Neve. Uma sopinha. Ok, esse curta foi cancelado. Não sabemos por quê, mas eu acho que é porque o Walt Disney não gostava de continuações. Essa foi a primeira tentativa. Agora vamos contar que realmente interessa, que seria um filme feito pelo Disney Toon. O Disney Toon. Que fazia várias pérolas de continuações, como o incrível Cinderela 3 e o terrível Aladdin 2. Eles iam fazer uma sequência quase 70 anos depois do primeiro filme, que seria intitulada Branca de Neve 2, ou, posteriormente, Os 7 Anões de 2007. Este filme seria uma prequela do filme da Branca de Neve. Mostraria os acontecimentos da história antes do filme original, porque os protagonistas da sequência seriam os anões, junto com aquela franquia incrível da Tinkerbell. E então eles iam fazer os filmes da Tinkerbell e os filmes dos 7 Anões. Ah, meu Deus! Tem bastante lógica, já que Tinkerbell, a Sininho, era secundária de Peter Pan, enquanto os anões são secundários de Branca de Neve. Tinkerbell seriam para as garotinhas e os filmes com os populares anões para os garotinhos. Ou seja, o filme dos anões seria 3D que nem a franquia da Tinkerbell. E agora sim vamos contar o roteiro dessa história. Começaria o filme com Dunga zangado vivendo em uma vila com outros anões, estabelecendo uma sociedade separada, não muito diferente da casa dos hobbits. O quê? Assistiram Hobbit e o Senhor dos Anéis? Sim. Não. Tu já assistiu o Senhor dos Anéis? Eu não prestei muita atenção, não. O quê? Eu lembro mais de Harry Potter. Eu prefiro o Senhor dos Anéis. Harry Potter. Até que uma série de acidentes começaria a acontecer, forçando os 2 anões a embarcarem em uma jornada para as terras antigas. Durante a jornada, Dunga zangado encontra os 5 anões restantes, Mestre, Feliz, Atim, Dunga e Soneca, que se juntam à jornada dos 2 por seus próprios motivos. Cada um ia se juntar porque queria. Durante suas viagens, eles são caçados por um bruxo maligno, que os leva a conhecer uma bela jovem chamada Narcisa. Os anões eventualmente começam a desenvolver um vínculo com Narcisa e a cuidar dela da mesma forma que vão fazer com Branca de Neve no futuro. Ao contrário da genuína bondade de Branca de Neve, Narcisa começa a mostrar sua verdadeira face como antagonista ao tomar várias decisões ruins. Mas os anões ainda acreditam que ela tem bondade em seu coração. Eventualmente, a aventura do grupo os leva à antiga cidade desse nome. Grafenholm. É então revelado em uma reviravolta no 3º ato que o bruxo que estava caçando todos é o pai de Narcisa. Também é revelado que Narcisa e seu pai estavam usando os 7 anões para acessar os antigos poderes mágicos do anão ancião. Narcisa então traz seu próprio pai, o que leva a sua escravidão no espelho mágico, como visto no original da Branca de Neve. Com seus novos poderes mágicos antigos em mãos, ela ia roubar os poderes dos anões, né? Os anões têm poder? Mas eu acho que na cidade dos anões, tipo aqui, ó, eles estavam indo até a antiga cidade de Darfenholm. Seria tipo a cidade dos anões mais mágica e top de todas. Foi isso que eu entendi. Tá bom. Com seus novos poderes mágicos antigos em mãos, Narcisa então se volta contra os anões,
No clímax do filme, Dunga se sacrifica para salvar seus amigos, mas os anões encontram a maneira de trazê-lo de volta e escapar. O filme teria terminado com Narcisa destronando o pai de Branca de Neve e assumindo o papel da Rainha Má, levando os 7 anões a se esconderem e protegerem suas famílias da ira da Rainha Má. Os diretores então apresentaram sua versão do filme aos demais membros da equipe do Disney Toon e obtiveram um sucesso estrondoso. Eu gostei, até que eu achei legal uma mistura de anões com o Senhor dos Anéis. Se bem que o autor lá, o Tolkien, não gostava muito do Branca de Neve da Disney, não, né? O quê? Não acredito. Porque os anões eram muito diferentes do que os anões guerreiros dele. Diante do excelente feedback, o diretor, que se chamava Disa, e o outro, que se chamava Spiliotopus, receberam um sinal verde para produzir o filme com total liberdade. A ideia do filme seria responder perguntas como: por que eles moram sozinhos na floresta? Por que eles parecem conhecer a bruxa no final do filme? Por que ela tem medo de confrontar os anões? Quem é aquele esqueleto na... Olha, eu mostrei. Ele terminou de ler, né? Quem é aquele esqueleto na masmorra? Como eu já disse, o filme seria feito em CGI. E safadeza. Odeio isso. Um monte de ponta solta pro próximo filme ou série, então depois vou cancelar. Mas isso não é ponta solta. Isso aqui é Perguntas sem respostas. Teria responder nesse filme. ia ser uma prequela, né? E iria acontecer antes da Branca de Neve. Eu acho que no final teria uma mini Branca de Neve criança. O filme teria ares de história épica no estilo Senhor dos Anéis. Pois, na época, o Senhor dos Anéis estava sendo lançado, aquela trilogia, e estava tendo muito sucesso. No começo, os anões iriam estar morando numa cidadezinha de anões mesmo. Eles não morariam numa casa no meio da floresta. Aí iria explicar o porquê que eles estavam morando naquele lugar afastado. Interessante. Os protagonistas seriam Dunga e Zangado, porque eles são os anões mais populares. Tem razão. Eu gosto mais do Zangado. O Dunga também Os dois são legais. Dado a forte mitologia e clima de ação e aventura, essa seria uma história um pouco mais sombria da Disney. E tava fazendo muito sucesso lá com o pessoal da equipe. Então eles já planejavam outros filmes dos anões. Continuações de Branca de Neve mesmo. E não seria um musical. No máximo teria uma música ancestral anã. Ancestral? Eu acho que seria como aquela música de Frozen. Na, 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 hey, nha, nha. Só que com anões. E diferente, né? Não ia ser Os anões e Infelizmente, o filme começou a desmoronar quando o conceito ainda mais sombrio foi concebido, dando a origem ao motivo pelo qual Dunga não falava. Em 2006, o diretor criativo da Pixar, o John Lasseter, que a gente já falou que ele cancelou a série das princesas e o filme da Tinkerbell, assumiu o controle de todos os filmes de animação da empresa. Vários projetos do Disney Toon foram cancelados. Porém, esse filme dos anões foi autorizado a continuar. Então pra quê? Por que ele foi cancelado? Odeio coisas canceladas. O que você acha? Eu não sei. Vamos descobrir ele agora. Achou que dava pra fazer porque eles não fizeram. No entanto, um terceiro personagem dessa história apareceu. Um executivo safado cuja identidade não foi confirmada nessa fofoca. Esse executivo disse: precisamos que o Dunga fale nesse filme. E o nome dela é a Branca de Neve. E isso desagradou muito o diretor. A parte do charme de Branca de Neve é que o Dunga exibe sua personalidade sem dizer nenhuma palavra. E o diretor Disa queria manter isso em seu filme. O executivo tinha pouca fé em um personagem principal que não conseguia falar. Não é muito uma surpresa, já que Sininho nunca falou em Peter Pan, mas fala nas franquias das fadas. Elas ficaram brilhando. A ideia da prequela era que iria explicar o porquê que o Dunga era mudo, incluindo um evento que impedisse Dunga de falar. O plano do executivo. Esse executivo só veio para trabalhar. O plano do executivo era que ele visse sua mãe morrer, levando a um trauma, e faria ele parar de falar. Não pode ser. Nossa, meu Deus, eu achei um pouco pesadinho. O diretor se recusou a acreditar que Dunga pudesse continuar sendo um personagem cômico,
depois dessa tragédia terrível. O Dunga não precisava daquele tipo de história de fundo trágica. E ele falou assim: como pode o filme continuar sendo uma aventura que teria momentos engraçados, né? Porque os Sete Anões, eles são um grupo engraçadinho. Sendo que o coitado do Dunga passou por este momento trágico. Ele disse: não, tá tudo errado, isso não está certo. Mas o executivo queria, porque ele disse: Tinkerbell não falava. Os filmes da Tinkerbell, ela fala agora. Não tem como sustentar um filme com um personagem principal que não fala. Mas e o Dumbo? O Dumbo não fala e tá aí. O Wally também. Tem razão. Ah, esse não sabe de nada. E a Tinkerbell falar faz sentido. Porque ela estaria se comunicando com as outras fadas. Quem não entende as fadas são os humanos. E no terceiro filme da Tinkerbell, a Lizzie, ela não entende a Tinkerbell, a Sininho, a Tinkerbell. Ela só ouve ela tilintar, então faz muito sentido. Ela se comunica com suas amigas fadas, aí elas se entendem. Giza estava chateado com o que o estúdio queria fazer com seu filme. Com os executivos decididos a ideia do passado trágico para o Dunga, o diretor Giza deixou a produção. Logo o filme perdeu força, tornando-se uma história de origem que nunca aconteceu. É isso. Ah, que triste. Muito triste. Talvez esse filme fosse melhor do que a produção do live action da Branca de Neve. Qualquer coisa é melhor do que aquele show. Mas veja, foi cancelado porque queriam fazer o Dunga falar. Aí eles lançaram um live action com o Dunga falando. Eu não sei que obsessão é essa desse povo pra querer fazer o Dunga falar. O que eles têm contra os mudos, hein? Eu gostei. Eu acho o Senhor dos Anéis legal. Ia ser uma aventura épica com nossos anões favoritos. E teria a construção da Rainha Má como vilã. Tem razão. Agora ela não ia se chamar Grimhilde, ia se chamar Narcisa. Desse filme nós temos disponível o trailer. Que safadeza, devia estar no Disney Plus. O filme, mas o filme nem feito foi. Safadeza da bexiga. Eu só não gosto muito dele ser 3D. Eu acho que se fosse 2D ia ser melhor. O 2D não estava fazendo mais sucesso. Eles lançaram um trailerzinho. Once upon a time, a legendary movie inspired generations with... Nesse trailer aqui ainda tá escrito Branca de Neve 2. Tem razão. É, porque era o primeiro nome do filme. Antigamente era bem comum esses trailers assim, que não contava sobre a história, era somente uma ceninha engraçadinha que eles criavam pra divulgar o filme. Que é que nem o Olaf me vem no trailer de Frozen. É, Zangado, né? Os dois protagonistas, eles estavam falando sobre o filme e que eles têm falas e o Dunga não tem quase fala nenhuma. Aí o Zangado fica tentando dizer, você precisa falar, só que o Dunga não fala nada, é somente palhaçadazinhas. Eu não achei um 3D muito difícil de se acostumar, não. Eles parecem com os anões. Tá melhor que o CGI do live action. Essa é a história do filme perdido de Branca de Neve 2. Eu acho que esse filme valeria a pena ser feito. Até live action mesmo, se tivessem feito um live action tipo a história antes de Branca de Neve. Eu acho que seria até mais interessante. É, seria mesmo. É isso, Jujubinhas. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like e nem de se inscrever no canal. Gostou? Não se esqueça do like. Tchauzinho!